Olá, meus amigos. Estamos aqui com mais uma aulinha sobre um assunto hiper interessante que nós chamamos de banda de Bollinger. Para que serve isso? Quando você trabalha com valuation de ações, perpetuidade, volatilidade, WACC, CAPM, está avaliando uma empresa, está constituindo um fluxo de caixa livre, essas coisas, você sempre vai trabalhar com volatilidade. Então, a banda de Bollinger é um indicador de volatilidade. Mais ou menos, ele tem esse formatinho aqui, a banda superior, banda inferior e uma linha central. E aqui você tem as linhas do gráfico. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, vendo um pouco de conceito. Olha só, se você quer trabalhar com as bandas de Bollinger, você primeiro precisa entender o que é média. Não, eu vou dar um exemplo aqui de média aritmética, mas na banda de Bollinger a gente não usa essa média tão simples, a gente usa uma média mais sofisticada, geométrica, móvel, alguma coisa assim. Então, veja só, se você tem um grupo de pessoas, é razoável de você entender que as pessoas nesse grupo têm alturas diferentes. Eu quero saber qual que é a altura média desse grupo. O que eu faço? Então, eu tomo uma amostra, tiro a medida de algumas pessoas, somo todas essas alturas aqui e vou dividir essas alturas pelo número de pessoas. Então, eu fiz isso aqui, ó. Márcia tem 1,60, Jussara tem 1,55, eu somei tudo, dividi por 5, e a média de altura desse meu grupo aqui, de 5 pessoas, deu 1,60 de altura. Então, a média aritmética, ela também se aplica para ações. Veja aqui, olha a variação da ação. Eu peguei aqui dia 5, dia 6, dia 4, dia 3, dia 2, dia 1 de junho, a variação hipotética de uma determinada ação. Como eu te falei, a gente não trabalha com média tão simplesinha assim, a gente usa uma média móvel, que é uma coisa mais sofisticada. Mas aqui, para explicar isso para você, eu fiz isso. Então, o que eu faço? Eu pego a variação percentual da ação no período, divido pelo número de amostras, no caso aqui é 5, e eu tenho que essa ação, ela teve uma variação média de 1,10. Ou seja, aqui está a variação da ação, esses pontos aqui são a variação da ação e nos dias selecionados, e essa linha pontilhada aqui é a linha da média. Muito bem, mais uma coisa ainda que você precisa aprender para a gente poder entender bem as bandas de Bollinger, além da média. A gente tem que saber o que é desvio padrão. O desvio padrão é quanto, em média, os resultados da variação percentual da bolsa ou da ação se desviam da média. Ou seja, para cima ou para baixo. A fórmula é um pouco horrorosa, eu sei que os alunos, sempre que veem esse símbolo de somatória aqui, eles morrem, mas não é nada complicado. O que é? Você vai pegar a variação do dia, vai diminuir da média, e daí você pega essa diferencinha aqui, eleva ao quadrado, soma tudo, uma por uma, e depois divide por N. Esse é o desvio padrão. Está aqui, então, a média deu 1,10, e nesse caso aqui, dessas 5 amostras aqui, o meu desvio padrão deu 0,90. Nem faça muita força para aprender isso aqui, porque você entra no Excel, o Excel faz isso para você de uma maneira muito fácil. Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é quanto, em média, para cima ou para baixo, uma variação se desvia da média. No caso do exemplo da nossa ação, a gente viu que, em média, ela desvia 0,9, ou seja, quase 1%. Então, se você olhar, olha aqui, ó, 0,9 para cima, 0,9 para baixo. Eu tenho aqui as variações das ações, que eu coloquei lá inicialmente para você,
E aqui calculei a média, somei tudo e dividi por 5, e aqui eu fiz no Excel o desvio padrão. Vamos entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Pensa só, se você tem que a altura das pessoas é 1,70, eu vou fazer uma suposição aqui. Então, para baixo, 1,65, 1,60 de altura e 1,55 de altura. Para cima, a mesma coisa, 1,75, 1,80 e 1,85. O que é o desvio padrão? O desvio padrão quer dizer o seguinte: um desvio padrão quer dizer o seguinte, que 68,26% das pessoas estão na altura entre 1,60 e 1,75. Se você pegar 2 desvio padrão, isso melhora bastante, porque daí 95% das pessoas estão entre 1,60 e 1,80 naquela amostra que a gente fez. E vamos ver como é que funciona isso com uma ação. Ora, se eu tenho que a média é 1,10 percentual, então menos 1,10 menos 0,90 dá 0,2. E se você for pegar para cima, dá 2%. Ótimo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que aquela ação específica, ela está entre a variação de 0,2% e 2% em 68% dos casos, porque é um desvio padrão. A mesma coisa se você pegasse 2 desvio padrão, 3 desvio padrão ou 4 desvio padrão. Ninguém usa esses 2 aqui, a gente sempre fica por aqui. Com 2 desvio padrão, resolve o nosso problema. Então, já sabemos o que é média, já sabemos o que é desvio padrão, vamos ver o último conceito antes de falar especificamente na linha de Bollinger, é o gráfico. Aqui a gente usa, normalmente, você está muito acostumado a usar gráficos de linha. A B3, a Bolsa Brasileira, ela tem como padrão um gráfico de linha combinado com área. Então, esse é o gráfico que ela mostra para as pessoas. Se você acessar lá a Bolsa, você vai ver esse tipo de gráfico. No mercado financeiro, a maioria estúpida das pessoas usa um gráfico chamado candlestick. Candlestick, é isso mesmo que você pensou, é uma vela. Olha se não é uma vela. Por quê? Porque, ao contrário da linha, que é muito pobre, que fornece poucas informações, o candle, além de ele fazer esse formato da linha aqui, ele também mostra o preço de abertura, o preço de fechamento, o valor que a ação chegou no máximo e o valor que a ação chegou no mínimo. Então, você reuniu num só lugar um montão de informações. Então, as pessoas, na prática, usam o candlestick ao invés de usar um gráfico de linha. É claro que tem milhares de tipos de gráfico, a turma usa isso de toda maneira. Olha aqui, então, como é que ficou agora no gráfico, que você vai passar a entender um montão de coisa que você não tinha sacado. Olha aqui, eu estou usando 2 desvio padrão para baixo e eu estou usando 2 desvio padrão para cima. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, 95% das variações percentual dessa ação, olhando aqui, elas estão nessa linha aqui. Perceba que quando ele engrossa aqui, você tem uma volatilidade menor, e quando ele afina, você tem uma volatilidade muito menor. Normalmente, quando afina, é um sinal de que a ação vai subir. Pode prestar atenção, olhe 500 gráficos, você vai chegar todos eles nessa conclusão. O gráfico ficou mais estreito, a ação vai subir. E aqui no meio está a média, ó. Está a média que eu estou chamando aqui no meu gráfico de banda central. Então, eu tenho banda superior,
banda inferior e banda central. Aqui, nesse caso aqui, eu estou usando 2 desvios padrões para mostrar esse exemplo para você. Mostrando um exemplo mais limpinho, onde você pode enxergar melhor o candlestick, olha só como fica legal. Aqui eu tenho a banda superior, aqui a banda inferior, e essa linha daqui é a média. No candle eu posso ver várias coisas. Puxa, olha, ele passou aqui. Olha, aqui também passou para baixo, ó. Então, quer dizer o seguinte, nesse dia aqui a bolsa foi muito volátil. Olha como ficou mais largo essa área. Por quê? Porque ela passou a partir de baixo aqui, ó. Passou a partir de baixo aqui, passou a partir de cima. Quando ela fica mais estreita, não sai para fora. E eu falei para você, hein? Quando ela fica mais estreita, lembre o seguinte, ó, estreitou, que nem aqui, ou que nem aqui, é porque vai subir. Então, preste muita atenção nisso, ó. Estreitou, quer dizer que vai subir. Agora, deixa eu mostrar para você um exemplo prático, que é enxergando o gráfico que tem na B3. Esse gráfico que tem na B3, ele é de graça, basta só você acessar o site da B3, acompanha as cotações e já vai cair nesse gráfico aqui. Só que ele vai te abrir com esse gráfico de linha. E daí você vai ter que personalizar esse gráfico para você. Por exemplo, olha só, você está vendo aqui, está com linha, ó, vou pegar e troquei por candle. Ó, já mudou por candle. Ficou verde e vermelho. Verde quando sobe e vermelho quando desce. Se você quiser dar um zoom a mais aqui no gráfico, você pode dar um zoom. Ele é muito facinho de trabalhar e bastante fácil de você usar. Se você quiser incluir a banda de Bollinger aqui no gráfico, basta você vir aqui, ó, banda Bollinger, onde está o Bollinger? Banda de Bollinger, ó, fundiu. Banda de Bollinger. Coloquei, ó, já coloquei a banda de Bollinger aqui e você pode acompanhar isso com mais vagar. O gráfico é muito facinho de você mexer, o gráfico da B3, e você pode fazer isso sem gastar um centavo. E também dá para você usar o gráfico oferecido pela tua corretora, se você tem conta em alguma corretora. Eu, por exemplo, tenho conta na XP, e a XP me oferece um home broker, e desse home broker dela tem um gráfico, é de graça, não pago nada, sensacional. Mas todas as corretoras têm, Easy, Rico, Toro, todas elas têm oferecem um gráfico para você de forma muito bem estruturada e gratuita. Meu amigo, então, sobre banda de Bollinger, isso, ainda vou fazer um vídeo, você pode aguardar aqui, como usar a banda de Bollinger na prática. Muito obrigado. Se você gostou do material, tem interesse em receber esse material, você me passa um e-mail e eu te devolvo o material por e-mail. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.